Sabe os dias que a gente tem, que a gente fica meio pra baixo? Alguma coisa afetou, alguma saudade, algum luto, alguma coisa entristeceu a gente? Eu tive uma tarde dessa, esses dias, numa tarde chuvosa de verão, então já tava aquele clima assim de tá calor, mas tá chovendo, o que que eu faço? E eu falei, hoje eu vou tirar uma folga. E fiquei tranquila, lendo meu livro. E nisso entrou um gatinho dentro de casa. Essa história vai terminar bem. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai se conectar em algum ponto dessa história toda. E os aprendizados são muito bons também. Nessa tarde, eu fiquei impressionada com o quanto me afetou. O gato, assim, eu moro numa casa, né? Então eu deixo a casa aberta tranquilamente, assim, ao longo do dia, enquanto trabalho, enquanto vivo. E os muros das casas aqui, perto da praia, são baixos, são bem baixos, assim, altura assim, né? Então é muito fácil de gatos entrarem e saírem. Então já passou vários pelos muros aqui, pelos telhados das outras pessoas, mas nunca eu tive assim algum contato maior. Eu já alimentei, teve uma vez que bem no começo apareceu uma pretinha que ela tinha recém dado cria, então ela tava com muita fome. Eu peguei e dei comidinha pra ela no muro, assim mesmo. E porque eu tenho cachorro, né? Então os gatos acabam não descendo pra cá. E esse chegou, gente, ele é um gatinho amarelo com branco. Tô olhando pra ele agora. Queria que ele ficasse aqui pro vídeo, mas ele não quis. E ele chegou, entrou pela porta assim, desfilando, com um miado longo, como quem se apresenta assim, sabe? E deitou no meu colo. Se jogou no meu colo assim, se aninhou, redondinho, e pôs a barriguinha pra cima. E nisso ali que eu já tava sentindo uma tristeza, né? Tinha alguma coisa ali já me angustiando, assim. E na verdade é o luto que vem muito, né? E vai. Então tem dias que é muito forte, tem dias que a gente nem pensa nisso, nem sente muito. Mas esse dia eu tava com muita saudade da minha cachorrinha, que faleceu há um ano atrás, um ano e pouquinho atrás. Então pra mim foi como se fosse ela chegando. Não, eu não vou tentar explicar muito bem isso, acho que é uma coisa mais espiritual, assim. Mas a energia que eu senti foi muito como a dela trazia pra mim, sabe? E nisso eu comecei a chorar. Tudo que tava preso dentro de mim, em cima do gato, coitadinho, né? Mas ele tava adorando ficar no meu colo, assim, super aninhadinho e deixando eu fazer carinho nele. Gatos quase não gostam, né, de carinho na barriga. E esse ele gostou muito e deixou eu ficar ali, assim, chorando. Mas era um choro, assim, que a lágrima jorrava. Se perguntar pra mim na hora, assim, eu, eu falava, como ele é lindo, como ele é perfeito. De onde esse gato? Eu não sei se vocês lembram de um meme, gente, que era muito bonitinho, assim, que era uma mãe filmando, a filhinha dela aparece pela porta, assim, segurando um filhotinho. E a mãe, você só ouve, né? A mãe assim, da onde esse gato? Daí a menininha pega ele assim, faz uma carinha de fofa e ela pergunta assim: Isis, de onde você arrumou esse gato, Isis? E daí a menininha fala assim: Miau! Deus do céu, aonde que você arrumou? Aonde você arrumou um gato? Isis, pelo amor de Deus, aonde você arrumou esse gato? E assim, eu acho incrível, não só por ser meu nome, mas eu me teletransportei para aquilo porque eu me senti uma criancinha com um gatinho fofo. E tipo, de onde que eu arrumei esse gato? Eu nem arrumei esse gato, ele apareceu aqui. E foi muito bonito, foi um momento muito bonito. E na hora eu já quis. É nosso, né? Uma coisa humana, você já quer domesticar, você já quer cuidar. Aí eu já vi que ele tinha uns machucadinhos, então já é aquela coisa do ele briga por aí, então tem que cuidar dele, o que que eu faço? E aí quis dar nome, já imaginei uma vida inteira juntos.
Aí ele levantou do meu colo, comeu a ração do cachorro e foi embora do mesmo jeito que entrou. E foi muito fofo. E eu fiquei assim, não, não vá. Mas ele foi, pulou o muro de volta e foi. Aqui não tem movimento de carros, então não se preocupem muito com isso, porque não é uma história dramática, né? Porque é uma rua de praia, então é uma rua que nem calçamento tem, assim, é areia e os muros todos são baixinhos e não tem trânsito, sabe? Então não tem esse perigo do gatinho ser atropelado. Claro que o perigo existe, né? E isso parte meu coração também. Mas é assim, o gato foi. E eu fiquei, gente, de onde esse gato? E eu me senti tão melhor depois da visita dele que é inexplicável. É inexplicável. O jeito que ele veio, apareceu e me trouxe afeto. E eu recebi ele tão bem. Nessa hora eu entendi melhor um livro que eu já tinha lido, que é o Vou Te Receitar um Gato. Esse livro é muito fofo, porque realmente as pessoas receitam gatos. Aí assim, vai no médico, vai no psiquiatra, e eu tô com problemas, doutor. Aí o doutor pergunta: me fale mais sobre esse problema. E normalmente são coisas muito comuns, assim, né, entre nós humanos, assim, são coisas comuns e que às vezes a gente quer uma ajuda para tratar, né? A gente quer um remédio ou alguma coisa que ajude. E aí ele falava: Vou te receitar um gato. E dava o gato numa caixinha e falava, né? Volte daqui 2 semanas ou volte daqui 3 semanas com o gato. E aí eu lendo o livro, assim, eu nunca fui uma pessoa gateira, né? Eu sempre fui mais cachorreira. Sempre tive cachorro. O meu tá com 14 anos, ele tá aqui deitadinho, ele sempre fica aqui comigo enquanto eu gravo no meu escritório. Ele tá com 14 anos, então ele já tá bem idosinho, já mudou muito do que ele era. E também já é um preparo, né, para um luto, assim, já é um preparo para um desapego. E eu super iria nesse médico pedindo ajuda pelo luto, né? E foi isso que aconteceu. O gato veio e ficou. E eu até me emociono, gente, porque é muito fofo, é muito assim, é muito mágico o jeito que tudo isso aconteceu. E eu não sei direito, eu não sei a história dele, né? Tentei falar com os vizinhos, assim, parece que ele não tem dono, porque ele vive querendo entrar na casa de todo mundo. E, enfim, aí ele voltou no dia seguinte. Voltou, comeu, foi direto na comida. Aí eu fui, comprei ração de gato. Ele não quis, ele quis continuar comendo do cachorro. Dei água, né? Dei tudo assim que ele precisava. Deixei ele ficar dentro de casa, deixei ele dormir dentro de casa. Pensei, aqui dentro ele tá muito mais cuidado, né? Pra não brigar com outros gatos ou pra não sofrer nada que um ser humano poderia fazer, enfim. E pensei, não tenho como trancar esse gato aqui dentro. Infelizmente, porque, como eu falei, né? Dos muros baixos, da casa aberta. Se fossem muros mais altos que ele não conseguisse pular, daria mais certo. Uma gradezinha no portão, uma coisa assim, mas a casa inteira e a casa alugada, né? Então eu não tenho como fazer uma obra, enfim, para ter um gatinho. E eu nunca pensei que eu fosse querer ter um gato. Mas ele chegou de um jeito que assim, ó, eu já falo, vem com a mãe. Vem com a mamãe. E ele ama o príncipe, o meu cachorro. Ele chega já se esfregando nele. Como o gato é pequenininho ainda, ele passa por baixo do meu cachorro e se esfrega nele, assim, super querido. O cachorro amou ele também. E, enfim, tá uma troca de carinho e de amor, assim, super incrível. Mas eu ainda tô nesse dilema de como é que eu vou ficar com esse gato. Não tenho como ficar com ele, porque ou a vida vai ser isso dele ficar indo, não sei pra onde, não sei fazendo o que, né? E voltando. E isso pode ser bem perigoso, até por doenças, né? De gato e tudo mais. Mas essa história me trouxe um aprendizado muito interessante, porque por mais que eu queira aprender ele, né?
prender, para proteger, né? Não é amarrar numa coleira, numa corrente, mas é deixar em casa, fechadinho. Eu não tenho como fazer isso. Então me veio muito assim um drama forte de como que eu lido com isso, de como que eu lido com esse desapego que um gato me traz, assim, porque um gato é um serzinho livre, assim, né? Ele é um serzinho livre que gosta de ir e vir e que é muito amável e é muito adorável e ele sabe retribuir muito bem, ele conversa. Gente, ele conversa, eu falo com ele, ele faz miados muito diferentes, dependendo do que eu falo. E ele amassa pãozinho. Meu Deus, eu nunca tive um gato e tô achando tudo isso um delírio de tão fantástico. De tão. São tantas palavras assim, que eu poderia usar, mas é tão terapêutico mesmo, sabe? E ele, enfim, eu não tenho como me apegar a ele, mas eu tentei dar nome, levar pra castrar, enfim, eu dei antipulga. Isso dei antipulga no segundo dia já, porque ele tava com pulgas e eu pensei, coitado, vai ficar se coçando tanto, pulga machuca, né? Já dei antipulgas quando eu comprei a raçãozinha, né? Então eu fui fazendo assim o que dava. Mas agora já passou algumas semanas e eu já tô assim, vem com a mãe, então assim, ó, seu irmão, tipo, chamando um príncipe de irmão dele. Então já chegou no momento assim de como que eu desapego disso? Ou não desapego? É uma situação muito difícil, é uma situação que não sei o que vocês fariam. Quero muito que vocês comentem aqui comigo. Se vocês se identificam com gatos, eu sei que gatos é um sucesso, é uma paixão, né? Todas as minhas amigas quase têm gatos, no plural, né? E se vocês já leram esse livro também, porque ele é muito fofo, ele é muito terapêutico também, né? Porque ele conta as histórias como realmente histórias psicológicas, assim, né? E o quanto os gatinhos ajudam na distração, na solidão, em auto-reconhecimento, em autoaceitação, assim, é muito bonito. E esse vídeo envolve tanta coisa que fica até difícil para mim tentar colocar uma finalização, porque ainda não tem sobre o gato, ainda não tem uma finalização, mas a história é essa por enquanto, que ele está aqui, ele está dormindo nesse momento, ele dorme em qualquer lugar, eu acho isso muito fofo, e ele tem se alimentado muito com a comida do cachorro mesmo, eu não tive como separar, ele não quis comer, e ao mesmo tempo querendo ele para sempre, entendendo que seria uma história para uns 13, 14, 15 anos, até mais, né? Ou menos, nunca se sabe. Mas me deem dicas, escrevam aqui, por favor, porque é muito difícil você se apegar a algo e ter que desapegar. E o gatinho, ele veio muito de livre e espontânea vontade. E ele ficou de livre e espontânea vontade. Então eu me senti muito escolhida por ele. Muito escolhida. E isso é um glimmer na vida, assim, porque é muito lindo. É uma sensação muito bonita e é uma sensação muito de ser vista. Sabe? Aquela coisa assim que às vezes a gente tá assim puxa, tô aqui, parece que ninguém me vê, tô fazendo minhas coisas, mas não cresce, não tá dando certo, ou cadê, né? Tô aqui e tal. E ele trouxe muito isso, ele trouxe assim, tipo, eu vejo você, eu tô te vendo, eu sinto o amor que você sente. E essa é a coisa mais bonita que eu já vi, que eu já senti e tudo mais. Mesmo o amor por cães, eu já resgatei, mas sempre foi de minha escolha. Um cão nunca entrou na minha casa assim pra ficar vivendo comigo. E eles geralmente não pulam janela, né? E nem muro. Os maiores sim, né? Os meus são médios. Só tem um agora, mas ele é médio. Mas ele era muito nenenzinho quando eu adotei ele. E aí tem essa diferença enorme, né, entre cão e gato, que eu tô aprendendo muito.
E, enfim, leiam. Vou te receitar um gato, porque é um livro muito fofo. Ele tem as continuações, né? Eu gostei muito do primeiro. E realmente, gente, vou te receitar um gato. Eu achava que eu ia sempre receitar um cão, que eu ia dizer sempre assim, adote um cachorro, porque você leva para passear, você tem um tempo para fazer uma caminhada na rua, você arruma tempo, na verdade, né? Para ter esse momento de presença, de, enfim, observar a natureza, as coisas à sua volta, cuidar de um ser, né? Tomar um sol, até muitas vezes que a gente não toma. E eu tô aqui há 14 anos com essa rotina, com um cão, que eram dois, três passeios por dia na rua. Enfim, é muito diferente, o gato não vai precisar disso. E tô aprendendo. Enfim, já pensei até em doar ele, né? Em cuidar dele, achar alguém que tenha um lugar mais seguro, porque tem muitos gatos em volta e eles brigam. A gente escuta os gritos à noite e tudo mais, até de manhã. Hoje foi um dia que eles estavam no telhado ali brigando. Enfim, se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrita. Eu trago sempre vídeos que falam sobre vida, sobre uma vida mais calma, mais leve e sobre uma produtividade lenta. Isso inclui muito, porque eu trabalhei um dia inteiro ontem com o gato deitado aqui na minha mesa do escritório e ele não me atrapalhou em absolutamente nada. Ele não derrubou nada, não, sabe? Ele dormiu horas e horas e horas a fio. E a minha concentração foi a milhão, assim. Eu fiquei muito concentrada, eu fiquei muito ali, muito aqui no presente, sabe? Com o gatinho aqui ronronandinho, respirando e às vezes até sonhandinho, assim, dando umas tremidinhas de sonho. Comenta aqui comigo, me conta o que você acha dessa história e comenta também sobre o seu felino, sobre como é pra você, gatos. E leiam esse livro, porque ele é muito fofo, tá bom? Um beijo, gente, até o próximo vídeo.